Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Mariana e hoje eu vou ensinar para vocês função do primeiro grau. Esse tema é um pouquinho grande, então eu resolvi dividir ele em 4 aulas diferentes, porque aí facilita os estudos de vocês. Então, bora lá para a nossa primeira aula. Bom, inicialmente, vamos falar sobre o que é função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela também pode ser chamada de função afim. Então, pode aparecer no seu livro, nos exercícios, função do primeiro grau ou função afim. E ela é uma função que é definida por essa equação que está aí em vermelho. Ela é definida por f de x é igual a ax mais b. Bom, e o que significa esses termos, o que significa essas letras? O A, vocês precisam saber que o A, ele é sempre o termo que acompanha o X. Então, ele vai ser sempre o número que vai vir juntinho com o X, o número que está multiplicando o X. O B é um número que está sempre sozinho. Então, por isso que a gente chama o B de termo independente. Então, o número que está sempre sozinho, a gente chama ele de B. E é importante que vocês saibam também que f de x é a mesma coisa que y. Então, eu poderia escrever essa função como y é igual a ax mais b, porque f de x é igual a y. Bom, então vamos ver uns exemplos para a gente saber como que fica essa equação na prática. Então, vamos olhar lá. Letra A, f de x é igual a 2x menos 1. Olhando para essa função, o que é o nosso A e o que é o nosso B? Bom, a gente tinha falado que o A é o número que acompanha o x, então é o número que está multiplicando o x. Quem é o número que está multiplicando o x? O 2. Então, o nosso A é igual a 2. E quem é o nosso B? É o termo independente, é o termo que está sozinho. E quem está sozinho? O menos 1. Então, o nosso B é igual a menos 1. Na letra B, quem é o termo que está acompanhando o x? É o 9 quartos. Então, o A é igual a 9 quartos. A mesma coisa, o B é um número que vem sempre sozinho. Quem está sozinho? O 3. Então, o B é igual a 3. Agora, na letra C, ela está um pouco diferente. A gente consegue achar o A facilmente, porque o número que acompanha o x é o 5. Então, a gente já sabe que o A é igual a 5. E, gente, toda vez que não tiver um termo independente, não tiver um número ali sozinho, a gente vai dizer que o B é igual a 0. Letra D, 9 mais 2x. Bom, quem é o A? É o 9? Não, porque não é o termo que vem primeiro. O A é o termo que acompanha o x. Então, o A, nesse caso, é igual a 2, porque é o termo que está multiplicando o x. E quem é o B? É o 9, porque é o termo que está independente, que está sozinho. Na letra E, só aparece a nossa função como f de x é igual a x. Bom, quando não vem nada na frente do x, a gente fala que o a é igual a 1, porque 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então, se eu fizer x vezes 1, vai ser igual a x. Então, o nosso a vale 1. Ah, e não tem o b, não tem um termo independente. Então, a gente vai dizer que o b é igual a 0. Vamos fazer um exemplo de uma questão para a gente entender melhor como isso funciona. Um enfermeiro recebe mensalmente um salário fixo de R$ 1.200. Para ganhar um dinheiro extra, ele faz plantões noturnos e recebe R$ 140 por noite trabalhada. Então, ele recebe um salário fixo de R$ 1.200 e cada plantão que ele faz, ele ganha R$ 140. Letra A. Se em um mês o enfermeiro fizer 6 plantões noturnos, quanto receberá? Bom, a gente sabe que para cada plantão noturno que ele faz, ele ganha 140. Então, se ele trabalhar 6 plantões noturnos, então a gente vai ter que fazer 6 vezes 140. Mais o 1.200, que é o salário fixo que ele já recebe. Então, 6 vezes 140 mais 1.200 é igual a 2.040. Letra B. Qual a função matemática que define o salário do enfermeiro? Bom, a gente sabe que para escrever
uma função do primeiro grau, a gente precisa saber o A e precisa saber o B. Se a gente olhar para a continha que a gente fez na letra A, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que existem dois valores que são fixos. O 1.200, que ele já me disse no enunciado que é o salário fixo, e o 140. Por quê? Porque independente de quantas noites ele trabalha, ele sempre ganha R$140 por noite trabalhada. Então, o preço por noite é sempre 140, esse preço não muda. O que muda é a quantidade de plantões que ele faz. Ele pode fazer um plantão, ele pode fazer 2 plantões, 3 plantões e assim por diante. Então, o que muda é o número de plantões. Então, a gente vai falar que o número de plantões é o X. Por quê? Porque a nossa variável é o número que se altera. E a gente vai dizer que quem acompanha o X não é o A, então o A vai ser o 140. E quem é o B? É o termo independente. Então, o termo independente, nesse caso, é o 1.200. Sabendo o nosso A e sabendo o nosso B, a gente pode montar a nossa função. Bom, a gente sabe que a fórmula genérica é f de x é igual a ax mais b. Então, a gente substitui o nosso A e o nosso B na fórmula e a gente vai ter a solução da letra B. Letra C. Qual é o número mínimo de plantões necessários para que o enfermeiro receba um salário superior a R$ 2.600? Então, ele quer ganhar mais que R$ 2.600. Bom, então, ele quer que a função que dá o salário dele seja maior que R$ 2.600. A função não define o salário e ele não quer que o salário seja maior que R$ 2.600. Então, ele quer que a função dê um valor maior que R$ 2.600. Beleza. Só que a gente já sabe qual função que é essa. A gente sabe que f de x é 140x mais 1.200. Então, eu venho ali e substituo no lugar de f de x, eu coloco 140x mais 1.200. Então, a gente tem essa inequação. Só, gente, que uma inequação ela pode facilmente ser resolvida como se ela fosse uma equação. O importante é passar os termos de um lado para o outro e isolar o x para a gente obter o resultado. Mas não faz muita diferença se é uma equação ou uma inequação. Bom, então vamos lá, vamos resolver. Eu vou passar o 1.200 para o outro lado, ele está somando, então vou passar ele para o outro lado subtraindo. Então, vou ficar com 140x tem que ser maior que 2.600 menos 1.200. Então, 140x tem que ser maior que 1.400. Para deixar o x sozinho, eu tenho que passar o 140 que está multiplicando, dividindo. Então, vou passar ele para o outro lado e vou ficar que x tem que ser maior que 1.400 dividido por 140. Então, x tem que ser maior que 10. Então, gente, se ele trabalhar mais que 10 plantões, ele vai receber um salário superior a R$ 2.600. Bom, um outro tema importante dentro da função afim é o valor de uma função. Aparece muito isso nos exercícios. Então, um exemplo aqui de exercício que aparece. Para f de x igual a 6x mais 2, determine f de 4. Bom, o que é esse f de 4? Ele quer saber qual vai ser o resultado da função quando x valer 4. E para saber isso, o que eu faço? Eu substituo o x por 4 e acho quanto que vale o resultado da função. Então, eu substituo x por 4, vou ficar com 6 vezes 4 mais 2, vai dar 26. Então, f de 4 é 26, o valor de f de 4 é 26. A mesma coisa na letra B. Ele quer saber qual vai ser o valor da função se o meu x valer menos 2. Então, vou lá e substituo na fórmula. Então, vou ficar com 6 vezes menos 2, mais 2 igual a menos 10. Então, isso é o valor de uma função. Ele vai te dar um f de um valor, você vai pegar esse valor e vai substituir no lugar de x. E aí, você vai achar o resultado da função. Uma outra questão que aparece muito nos vestibulares é para a gente determinar a equação de uma função sabendo dois valores que a função assume. Bom, coloquei um exemplo aqui para a gente ver como isso aparece.
Determine a função afim, sabendo que f de 2 é igual a 12 e f de menos 3 é igual a menos 8. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que quando x é 2, f de x vale 12, e que quando x é menos 3, f de x é igual a menos 8. A gente sabe que a fórmula genérica da função afim é f de x é igual a ax mais b. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores na função genérica. Por quê? Porque eu não sei o meu A e eu não sei o meu B, mas eu tenho essas informações, então eu vou tentar manipular elas para encontrar o meu A e encontrar o meu B. Bom, eu sei que quando x é 2, f de x é 12, então eu substituo o x por 2 e o f de x por 12. Simplificando, vai ficar 2a mais b é igual a 12. A mesma coisa eu faço com o outro valor que ele me deu. Quando x vale menos 3, f de x vale menos 8. Então, eu substituo f de x por menos 8 e x por menos 3. E aí, eu vou ficar com essa função. Simplificando, eu vou ficar com menos 3a mais b é igual a menos 8. E aí, gente, eu fiquei com duas equações que têm as mesmas incógnitas e são bem parecidas. Quando eu tenho duas equações dessa forma, eu posso montar um sistema de equações. E isso vai me ajudar a achar essas incógnitas, o A e o B, porque eu preciso deles para poder escrever a minha função do primeiro grau desse exercício. Então, eu montei ali um sistema de equações com as equações que eu encontrei. Você pode resolver esse sistema com vários métodos, mas eu vou resolver pelo método de substituição. Eu vou isolar a letra B na primeira equação e depois eu vou substituir na segunda equação. Então, vamos lá. Eu isolei a letra B. Para isso, para deixar o B sozinho, eu passei o 2A que estava positivo para o outro lado negativo. Então, eu fiquei com B é igual a 12 menos 2A. Agora, na equação de baixo, aonde tem B, eu vou substituir por 12 menos 2A. Então, eu fiquei com menos 3A mais 12 menos 2A é igual a menos 8. Só substituir. Resolvendo isso, eu posso passar o 12 que está positivo para o outro lado negativo e posso fazer menos 3A menos 2A, que vai dar menos 5A. Passando 12 para o outro lado, eu vou ficar com menos 5A é igual a menos 8 menos 12. E aí, resolvendo essa conta, eu vou ficar com menos 5A é igual a menos 20. Eu passo o menos 5 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. O sinal vai cortar e eu vou ficar com 20 dividido por 5, que é igual a 4. Então, eu já sei que o meu A vale 4. Se eu já sei o meu A, eu posso voltar lá na equação que me dá o B e substituir, e aí eu vou achar o B. Então, o B não era igual a 12 menos 2A? Então, agora eu vou substituir o A na equação. E aí, vou ficar que B é igual a 12 menos 2 vezes 4. Então, o meu B também vale 4. Bom, agora que eu já sei o meu A, que eu já sei o meu B, eu posso facilmente montar a minha função. Eu só substituir na função afim geral e aí eu vou ter a função que resolve o meu exercício. Então, eu fiquei com f de x é igual a 4x mais 4. Bom, gente, essa foi a nossa primeira aula, eu espero que vocês tenham gostado. Assistam as próximas aulas e façam as listas de exercícios. E se vocês ficaram com alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai tentar responder, tá bom? Beijos!